Antônio Buscariolo, foragido e apontado como o principal suspeito da chacina que vitimou 4 homens em Caraíma, não é novidade nos registros policiais. Ao longo dos anos, tanto ele quanto seus familiares já estiveram envolvidos em diferentes investigações, que vão de tráfico de drogas a casos de violência doméstica. Em novembro de 2018, uma operação das Forças de Segurança em Caraíma levou Antônio e a nora para a prisão. Na época, a jovem de 23 anos foi detida porque o marido, Carlos Henrique Buscariolo, conhecido como Mamute, não estava em casa. Segundo a polícia, ele seria o verdadeiro responsável pelos ilícitos encontrados. Na residência da nora, os agentes localizaram uma pistola com numeração raspada, mais de 60 munições de diversos calibres, carregadores e cerca de 400 gramas de maconha. Já na casa de Antônio, foram apreendidos uma espingarda calibre 32, um revólver calibre 22 e munições compatíveis. Apesar do arsenal recolhido, ambos foram liberados após a decisão judicial. 2 anos A justiça está de olho. Nos últimos meses, nomes da família Buscariolo foram atingidos por investigações da Polícia Civil que sacudiram os bastidores do poder e do crime no interior do Paraná. No centro desse turbilhão está um crime brutal. 4 homens foram dados como desaparecidos após viajar para cobrar uma dívida de R$ 255 mil. O caso, que mobiliza delegacias estaduais e federais, rapidamente escalou para uma das investigações mais complexas da região em anos. Pai e filho, Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo, são apontados como principais suspeitos. Contra eles, há mandados de prisão expedidos, mas ambos seguem foragidos. Esse não foi o único episódio envolvendo o nome dele. Em 2016, documentos do Ministério Público já o citavam como suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de 18 anos em Herculândia, distrito de Ivaté. Relatos apontavam ainda que ele poderia ter ligação com outras execuções ocorridas na região. Apesar do histórico criminal, Mamute não aparece formalmente como investigado na chacina que vitimou Robisley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalque, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza, mortos após cobrarem uma dívida de terras. As atenções recaíram sobre Antônio e o outro filho, Paulo Ricardo Costa Buscariolo, que chegaram a prestar depoimento na delegacia de Umarama, logo após o registro do desaparecimento dos 4 homens. Ambos negaram envolvimento, mas no dia seguinte fugiram da propriedade da família em Vila Rica do Ivaí. Desde então, seguem foragidos. Curiosamente, não apenas Antônio e Paulo Ricardo desapareceram, toda a família deixou o local, incluindo Mamute, que também não foi mais encontrado. A trajetória da família Buscariolo, marcada por prisões, investigações e fugas, reforça a gravidade do caso. Para a polícia, Antônio e Paulo Ricardo são peças-chaves para a elucidação da chacina em Caraíma, enquanto Mamute permanece como figura conhecida pelo histórico de violência. Ele é suspeito de envolvimento na morte dos 4 cobradores. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil e do Ministério Público, que tentam esclarecer não apenas a motivação do crime, mas também a real participação de cada membro da família nesse enredo de violência que assombra a região noroeste do Paraná. Além disso, outros membros da família também entraram no radar das autoridades e foram alvo de operações que revelam a profundidade das conexões dessa rede suspeita. A operação policial não é apenas um enfrentamento pontual. Ela expõe uma teia de relações sombrias, dívidas não pagas, contratos obscuros, alianças silenciosas e uma série de perguntas que ainda não têm resposta. Até onde vai o poder dos Buscariolo? Quem mais pode estar envolvido nessa trama que mistura violência, ocultação e medo? Nos próximos minutos, você vai acompanhar todos os desdobramentos dessa investigação que já é considerada uma das mais pesadas da história recente do Paraná. Fique atento, porque a verdade não pode continuar soterrada pelo silêncio e pela omissão. Antônio Buscariolo, foragido e apontado como o principal suspeito da chacina que vitimou 4 homens em Caraíma, não é novidade nos registros policiais.
Ao longo dos anos, tanto ele quanto seus familiares já estiveram envolvidos em diferentes investigações, que vão de tráfico de drogas a casos de violência doméstica. Em novembro de 2018, uma operação das Forças de Segurança em Caraíma levou Antônio e a nora para a prisão. Na época, a jovem de 23 anos foi detida porque o marido, Carlos Henrique Buscariolo, conhecido como Mamute, não estava em casa. Segundo a polícia, ele seria o verdadeiro responsável pelos ilícitos encontrados. Na residência da nora, os agentes localizaram uma pistola com numeração raspada, mais de 60 munições de diversos calibres, carregadores e cerca de 400 gramas de maconha. Já na casa de Antônio, foram apreendidos uma espingarda calibre 32, um revólver calibre 22 e munições compatíveis. Apesar do arsenal recolhido, ambos foram liberados após a decisão judicial. 2 anos depois, em 2020, o nome de Mamute voltou a ser destaque policial. Ele foi acusado de atirar contra a própria esposa na época, em um episódio de violência doméstica, somando graves acusações, como lesão corporal, disparo de arma de fogo e porte de drogas. A vítima chegou a dar entrada em um pronto atendimento de Caraíma, com ferimentos no rosto. Mesmo debilitada, relatou que o disparo ocorreu durante uma discussão dentro de casa. Durante a vistoria, a Polícia Militar encontrou cápsulas deflagradas, cartuchos de diferentes calibres e pequenas porções de maconha. A arma usada no crime nunca foi localizada e as buscas pela mata próxima dificultaram a captura de Mamute, que já tinha mandado de prisão em aberto. Esse não foi o único episódio envolvendo o nome dele. Em 2016, documentos do Ministério Público já o citavam como suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de 18 anos em Herculândia, distrito de Ivaté. Relatos apontavam ainda que ele poderia ter ligação com outras execuções ocorridas na região. Apesar do histórico criminal, Mamute não aparece formalmente como investigado na chacina que vitimou Robisley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalque, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza, mortos após cobrarem uma dívida de terras. As atenções recaíram sobre Antônio e o outro filho, Paulo Ricardo Costa Buscariolo, que chegaram a prestar depoimento na delegacia de Umarama, logo após o registro do desaparecimento dos 4 homens. Ambos negaram envolvimento, mas no dia seguinte fugiram da propriedade da família em Vila Rica do Ivaí. Desde então, seguem foragidos. Curiosamente, não apenas Antônio e Paulo Ricardo desapareceram, toda a família deixou o local, incluindo Mamute, que também não foi mais encontrado. A trajetória da família Buscariolo, marcada por prisões, investigações e fugas, reforça a gravidade do caso. Para a polícia, Antônio e Paulo Ricardo são peças-chaves para a elucidação da chacina em Caraíma, enquanto Mamute permanece como figura conhecida pelo histórico de violência. Ele é suspeito de envolvimento na morte dos 4 cobradores. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil e do Ministério Público, que tentam esclarecer não apenas a motivação do crime, mas também a real participação de cada membro da família nesse